Olá pessoal, esse vídeo aqui é para a gente finalizar aí o nosso conteúdo referente ao construtor, tá? No outro vídeo, né, nós vimos algumas definições sobre o que é um construtor, né, e também criamos aqui esse projeto e definimos aqui dois construtores, um sem parâmetro e o outro aqui com parâmetro que eu ainda não utilizei, tá? Então só para ficar claro agora, né, que essa parte aqui vocês já têm que entender direitinho, né, a gente está construindo ainda o nosso vocabulário sobre o Java, né? Estamos entendendo um pouco mais sobre cada uma das palavras. Por exemplo, nesse momento do campeonato, né? Eu digo campeonato, mas nesse momento do curso, eu acredito que vocês já saibam o que é a palavrinha public, o que significa que é a palavrinha class, né? Aqui também tem o public, que é o nosso método, tá? Do tipo público, tá? Essa palavra estética a gente não viu ainda, a gente ainda vai aprender o que ela é, para que ela serve, tá? Vocês também já sabem o que é a palavra void, eu acredito. Bom, e esse main aqui é o nome do nosso método, que é um método aqui padrão do Java, mas é o nome do método que vocês também já devem saber. E esse método aqui é um método que possui um parâmetro aqui na sua definição, tá? Outra coisa que nós já aprendemos, agora isso tem que ficar bem claro na mente aí de vocês, é o seguinte, vou colocar aqui um comentário. Essa primeira palavra aqui, ó, pessoa, é o tipo, certo? Tipo de alguma coisa, tá? Esse P1 aqui é o nome dessa alguma coisa, o nome do meu atributo nesse momento, tá? O igual a new, nós já sabemos que é uma instância de algum objeto, tá bom? E essa última palavra aqui, pessoa com abre e fecha parênteses, nós agora já sabemos que é o nosso famoso construtor, tá bom? Então aqui nós temos a definição da linha aqui sobre a instanciação de um objeto, tá? Então aqui P1 é o nome do meu objeto, pessoa é o tipo desse objeto, o igual a new aqui simboliza que eu estou instanciando mesmo, né? Declarando lá na memória, né? Criando na memória um espaço reservado para um objeto, e essa última parte aqui, pessoa com abre e fecha parênteses, é o nosso parâmetro, tá? Como nós já especificamos aqui, nós especificamos dois construtores aqui. Lembrando, o construtor ele nunca vai ter uma palavrinha aqui do tipo void ou qualquer outra coisa aqui, tá? Isso já dá erro, tá bom? Então, o construtor sempre vai ser o quê? A visibilidade dele, mas mais o nome da nossa classe, exatamente como a gente colocou o nome da classe. Só para reforçar, o nome da classe sempre deve iniciar com caractere maiúsculo. Se for uma palavra composta, cada palavra, né, inicia com caractere maiúsculo. Tá? É assim que a gente define o nome de uma classe. Bom? E eu falei para vocês também que um construtor é o código que vai ser executado toda vez que a gente instanciar um objeto. Tá bom? Muitas vezes na prática, né, a gente utiliza os construtores para inicializar os atributos de instância aqui. Então, se eu tivesse aqui outros atributos aqui, ó, idade, né, sei lá, double, peso, tá? E assim por diante, a gente pode utilizar o construtor aqui para inicializar cada um dos meus atributos com o valor que eu especificar aqui, tá? A idade geralmente a gente inicializa com 0, né? No caso do tipo int, e do tipo double também com o valor 0. Só que se eu quiser inicializar com um outro valor, aí, né, isso quem define são lá as especificações do meu projeto, tá bom? Mas geralmente é assim que nós fazemos, tá? Criamos aqui um construto, criamos uma classe, depois nós definimos, né, os atributos lá como private para simbolizar lá a parte de encapsulamento, tá? Colocamos, né, um construtor padrão, inicializando cada um dos atributos da minha classe, tá? Eu posso ter outros construtores, tá? Outros construtores. E depois aqui dos construtores, a gente não pode se esquecer de dar lá o botão direito, né? Cadê o source? E mandar gerar lá os getters
set. Vocês podem observar que o nosso código aqui ele está crescendo com o passar das aulas, tá? Tudo isso daqui é um padrão, né? Geralmente, quando a gente vai criar uma classe, a gente faz isso daqui. Por isso que é importante, antes de sair criando código, né? Porque criar uma classe, vocês viram que é uma coisa simples. Declarar atributos também é uma coisa simples. Criar um construtor é relativamente simples também. A gente só tem que entender os conceitos, né? E para que serve cada uma dessas coisas, tá? Porque isso aqui vai ser uma prática comum, né? Isso aqui que nós estamos fazendo é a chamada modelagem do nosso sistema, tá? A gente nem sabe para que esse sistema vai servir, nós estamos apenas modelando, né, o nosso sistema aqui. Até vocês já devem ter visto algum conteúdo sobre UML. Lá na UML nós temos o diagrama de classe, onde nesse diagrama de classe é levantado todos os atributos e métodos daquela classe específica, tá? Aqui eu só estou fazendo, né, de maneira prática com vocês aqui, embora eu já passei para vocês os conceitos, tá bom? Falando sobre construtor com parâmetro, tudo vai depender do que a gente precisa fazer, ó. Mas uma vez que eu falei aqui que eu quero inicializar aqui, ó, o construtor com o parâmetro nome, eu posso falar o seguinte, que o dis.nome vai receber aqui esse nome também, tá? E aqui eu já posso mandar até, né, exibir aqui o nome, ó, nome, 2 pontos. Lembrando, tudo vai depender do que a gente precisa fazer. Cada projeto, né, é um projeto, cada classe é uma classe com as suas características, né, e as suas peculiaridades, tá? Se eu mandar executar isso daqui, aqui eu só tenho um construtor padrão. Pode ver que agora, como eu coloquei, ó, o private, né, aqui no atributo nome, eu já não tenho mais acesso, né, ao meu atributo nome aqui. Agora eu tenho, ó, o objeto P1. Se eu executar isso daqui, ele vai só executar quem? O código, né, desse construtor aqui. Se eu quiser que seja executado esse construtor aqui de baixo, eu tenho que passar um parâmetro, tá? Quando a gente vai colocar aqui, ó, o pessoa, né, dar um ponto espaço aqui, a gente tem a opção de escolher qual construtor. Se eu escolher esse, eu tenho que passar uma string aqui, ó. Vamos colocar João, tá? E agora, olha só que interessante. Quando eu mando executar aqui esse código, olha o que apareceu para mim, ó, nome João. Por quê? Eu inicializei o objeto chamado aqui de P1 do tipo pessoa com o valor João. Por quê? Aqui eu tenho um construtor que ele tem um parâmetro, tá? Aqui eu coloquei só um parâmetro, né, só para simbolizar, mas como eu já disse para vocês num outro vídeo, eu posso criar quantos construtores forem necessários, né, ó. Pessoa, tá? Aqui eu posso fazer um assim, ó, string, nome, vírgula, int, idade, vírgula, double, peso, tá? E aí eu posso falar que o dis.nome recebe nome, o dis.idade recebe idade e o dis.peso recebe peso, tá? E a gente pode... Opa, esse peso aqui está escrito errado. E aqui a gente pode usar um ciso, tá? Não é necessário, tá? Tudo vai depender do que a gente está fazendo. Aqui nesse exemplo eu estou mandando exibir. Não que eu precise, né, exibir aqui os valores do meu construtor, tá bom? Aqui a gente vai mandar exibir o nome, mais a idade, mais o peso, tá bom? Agora, olha só que interessante, eu tenho 3 construtores, né? Quando eu vou criar aqui um objeto, eu vou chamar aqui, ó, pessoa P2, tá? Recebe new pessoa. Eu tenho aqui, ó, 3 construtores que eu posso utilizar. O construtor sem parâmetro, o construtor com um parâmetro apenas e o construtor aqui, ó, com 3 parâmetros, onde eu vou ter que passar aqui o nome, né? A idade e o peso. Um exemplo, tá? Como eu coloquei lá um ciso, né, um system.out.println, se eu mandar rodar, ele vai exibir aqui pra gente, né, ó, os 2 construtores, ó, o primeiro construtor só exibe o nome, né? O segundo construtor exibe o nome, a idade
e o peso, tá bom? Bom, galera, vocês já viram que a gente pode utilizar aí os construtores de diversas formas, né? Só lembrando que o construtor, ele é o código que vai ser executado assim que a gente instanciar um novo objeto. Geralmente nós usamos os construtores para inicializar os atributos de instância da nossa classe, tá? Com um valor default, né? Um valor padrão. Mas também a gente pode configurar alguns atributos ou alguns métodos para já executar algumas coisas, tá bom? Por exemplo, se eu vou criar um formulário, que a gente vai ver isso mais para frente, vocês vão ver que quando a gente vai criar um formulário, né, que é uma tela aqui no Java, vocês vão ver que a gente precisa especificar um tamanho do formulário, um título para o formulário, né, uma barra de título, se ela vai ter o botãozinho X, né, que é o botão de fechar, uma cor a gente pode especificar, enfim, a gente pode configurar, né, algumas coisas que a gente quer utilizar aqui ao criar um objeto daquele tipo, tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês essa questão dos construtores, né? Na prática é só a gente colocar aqui public, né, o nome da nossa classe, abre e fecha parênteses, com ou sem parâmetros, tá? Mas existem aqui uma série de conceitos, né, de regras aqui para a gente poder trabalhar com eles, tá bom? É isso, galera. Um abraço aí para vocês e até o nosso próximo vídeo.